Vamos lá, a nossa primeira aula, que vai ser sobre sistema métrico decimal. E o que você já deve começar sabendo é que sobre as unidades, né? Que é o quilômetro, o hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, representados por essas siglas que eu coloquei aqui. Você deve saber que o quilômetro é maior que o hectômetro, que é maior que o decâmetro, que é maior que o metro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. E que a mesma regra vale voltando, que o milímetro é menor que o centímetro, menor que o decímetro, menor que o metro, menor que o decâmetro, menor que o hectômetro e menor que o quilômetro. Como chamamos o quilômetro, o hectômetro e o decâmetro? De múltiplos do metro. E o decímetro, centímetro e milímetro a gente chama de submúltiplos do metro. Isso aqui é o que você deve saber sobre as casas e sobre as unidades, sobre como elas são chamadas. Agora vamos a umas regras básicas para você calcular, né, no caso, fazer a conversão de unidades quando você estiver na aula e seu professor solicitar isso. Para converter uma unidade maior para uma menor, imediatamente menor, devemos multiplicar por 10. Como seria isso? Eu dei aqui um exemplo de 1 metro é igual a 10 decímetros. Por quê? Porque você está convertendo o metro para uma unidade imediatamente menor, o decímetro. Imediatamente quer dizer que está do lado, né? Imediato está do lado aqui. Não tem casa separando eles dois, como tem no centímetro aqui. Então ele está imediatamente do lado. Então, para fazer essa conversão para uma casa que está imediatamente do lado de um menor para de um maior para um menor, você deve multiplicar por 10. Então deu 10 decímetros. Então como eu faço de metro para centímetro? Eu multiplico por 10? Não. Por 20? Também não. Você vai multiplicar por 100. Por quê? Porque você vai contar as casas que tem do metro para o centímetro, que é 2 casas. Ou seja, vão ser 2 zeros aqui na multiplicação, ou seja, multiplicar por 100. Então, 1 metro seria 100 centímetros. Entendeu? E antes de passar para a próxima regra, você deve saber que isso aqui seria, eu não sei se eu posso chamar de regra geral, mas você deve saber que quanto mais casas de distância da unidade que você quer converter para outra unidade, mais zeros você vai colocar. Por exemplo, se você quiser converter o quilômetro para milímetro, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas, ou seja, 6 zeros atrás do que você deve multiplicar. Então vamos lá, próxima regra. Para converter de uma unidade menor para uma imediatamente maior, você deve fazer a divisão por 10. Ou seja, o exemplo que eu dei aqui, 1 metro é igual a 0,1 decâmetro. Por quê? Porque o metro está imediatamente do lado do decâmetro. Consequentemente, a gente pode chamar de unidade imediata, né? Porque está aqui do lado. Então você vai fazer a divisão por 10. Tipo, eu quero converter o metro para decâmetro. Então você vai dividir por 10. Entende? Dividir por 10. Por isso que 1 dividido por 10 dá 0,1. 1 metro dividido por 10. Que no caso é o decâmetro. Agora, como é que você faria isso convertendo metros para hectômetro?
para hectômetro. Você multiplicaria, faria a divisão por 100. No caso, ia dar 1 dividido pelo 100 daria 0,01. Porque são 3 números, são aqui os 100, entende? E você vai contar quantas casas decimais tem, que no caso aqui é duas casas decimais, e vai colocar a vírgula. Por isso que chama sistema métrico decimal, porque envolve a parte decimal, né? E você tem que saber o básico aí sobre multiplicação e divisão com número decimal. Essas são as duas regrinhas básicas para você ficar fera aí nessa parte de sistema métrico decimal. E você deve saber mais uma coisa aqui que você pode confundir na hora, você tem a possibilidade de você confundir na hora, que é o decâmetro e o decímetro. Por quê? Porque o decâmetro tem quase a mesma escrita que o decímetro. O decâmetro DAM e o decímetro DM. Você deve lembrar o quê? O decâmetro, ele tem um nome maior que o decímetro, então ele é maior que o decímetro, né? Não por causa do nome, mas por causa da unidade. Então, para você lembrar, é só você pensar assim, pô, o decâmetro é DAM, o decímetro DM. Então, eles são diferentes, entende? Decâmetro. Quanto valeria se você fosse converter o decâmetro para decímetro, que é uma unidade aqui, né, que não é imediatamente menor que o decâmetro, mas é menor do mesmo jeito. Então, você multiplicaria pelo número de casas aqui 100, então um decâmetro dá 100 decímetros, entendeu? Nunca confunda decâmetro e decímetro na escrita, nunca. Agora vamos a uma regrinha extra aqui, um ensinamento extra, que no caso são símbolos maior que e menor que. Como você vai fazer para lembrar de como ler esses símbolos? Você vai fazer isso aqui, que é uma regrinha que eu aprendi, eu vou passar para você, que você vai cortar aqui os dois, entende? E aí você vai ver, esse aqui vai ficar parecendo o algarismo 7, e esse aqui vai ficar parecendo o 4, ou seja, esse é maior que. Esse é o símbolo de maior que. E esse, ficou parecendo o 4, é o símbolo de menor que. A letra tá horrível, mas eu acho que você vai entender. É isso que você deve saber sobre esse sinal, para quando você for resolver alguma coisa sobre sistema métrico decimal, e não só sobre isso, mas outras matérias também, outras partes da matemática. Você tem que saber essa regrinha aqui, que é o maior que e o menor que. Para você lembrar, basta cortar. Não cortar tipo na folha, entende? Que você for fazer a atividade, não faça isso na folha. Faça isso tipo na sua mente ou numa folha de rascunho, em algum lugar que não vai comprometer a atividade que você esteja fazendo, o exercício. Então é só cortar aqui para onde eles estão apontando. Esse aqui no caso está apontando para a direita e você vai cortar ele para a direita. E o que está apontando para a esquerda, você corta ele para a esquerda e vê que número que formou. Formou 7, maior que. Formou 4, menor que. Não esqueça. E não esqueça das regrinhas que eu passei aqui também.
Essas são as casas e o quanto eles equivalem comparado aos outros vizinhos. E como eles são chamados. Quilômetro, hectômetro e decâmetro são os múltiplos decímetro, centímetro e milímetro, submúltiplos. O metro, ele poderia ser chamado de neutro, alguma coisa assim. Então essa foi a aula de hoje, que é sistema métrico decimal. Se você não entendeu, você pode estar me chamando no privado, que eu vou esclarecer suas dúvidas. E vou passar uma atividade para você também, para ver se você realmente entendeu o que eu expliquei aqui. Isso aí.